Olá pessoal, boa noite novamente. Nós vamos iniciar nossa live a respeito dos riscos da ordinarização. Vamos aguardar agora, tivemos um pequeno probleminha aqui. Vejo que outras pessoas já estão entrando. Estamos aguardando para que o nosso professor Fernando recebendo. Já estamos aqui. Agora sim deu certo. Nós vamos já receber o professor Fernando. Ô, Fernando, boa noite. Agora sim. Tudo bem? Agora sim. Peço desculpa a todos que estavam aqui com a gente, né? Nós tivemos um probleminha técnico, agora já estamos ao vivo com o professor Fernando Gajardoni, nosso convidado de hoje. Nós vamos tratar de um tema extremamente importante para o sistema dos juizados especiais, os riscos da ordinarização, do rito dos juizados especiais cíveis. Nós vamos falar do rito em geral, né? Mas focado especialmente nessa questão relativa à preservação necessária dos nossos princípios, dos princípios do sistema dos juizados especiais. Primeiramente, quero agradecer à diretoria do FONAGE, também ao Guilherme, que está nos auxiliando aqui, ao Cícero, que nos deu autonomia para iniciarmos o novo ciclo de lives. E hoje recebendo uma pessoa de extrema importância para o cenário jurídico-processual brasileiro. É um colega da magistratura aqui do Estado de São Paulo, muito querido por todos, muito respeitado também, não só pela sua atuação como juiz, dedicado que é, competente, engajado também nas questões relacionadas ao sistema dos juizados especiais, mas também um acadêmico que cada vez mais ganha maior respeitabilidade entre todos os doutrinadores. Professor Fernando Gajardoni, doutor e professor de Direito Processual da USP, doutor, juiz de direito, autor de diversas obras, entre elas Comentários ao CPC 2015, e está aqui hoje conosco para tratarmos desse assunto. Fernando, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite do FONAGE. Seja muito bem-vindo. Vou abrir para as suas considerações iniciais. Pagan, primeiro eu quero pedir desculpa para todos, inclusive para você, pelo pequeno desencontro que nós tivemos aí, mas não tem culpa nem minha nem tua, né? A gente está aprendendo com o sistema. Então, eu quero desejar meu boa noite a todos e, tanto quanto você, gostaria de cumprimentar e agradecer toda a diretoria do FONAGE pelo convite para participar dessa live hoje, em que nós debateremos um dos temas mais interessantes e de preocupação de todos os colegas que atuam nos juizados, que é a questão dos riscos da ordinarização do procedimento, né? Em contrariedade, aí, como você bem apontou, aos princípios informadores do sistema dos juizados. Então, é um prazer estar aqui com você hoje à noite. Obrigado, Fernando. Você tem já uma atuação acadêmica já bastante extensa e, como eu disse, é um doutrinador muito respeitado, principalmente não por ser uma pessoa de vanguarda, mais jovem, mas também por ter essa compreensão de todo o sistema processual, né? A gente sabe que o Código de Processo Civil é o eixo pelo qual orbitam os demais microsistemas. Mas nós temos, normalmente, nos juizados especiais, uma tendência daqueles que não são afetos ao próprio sistema, não atuam diretamente, né? Nós temos não só os advogados, como às vezes também juízes e membros do colégio recursal, mas que insistem na aplicação do Código de Processo Civil. Primeira questão que eu ponho para você seria essa, Fernando. Como é que você vê a aplicação do Código de Processo Civil ao sistema dos juizados especiais? Bem, eu acho que todo mundo que estuda juizados ou já estudou juizados começou a estudar juizados a partir da lei que originou o sistema dos juizados, né? Que é a lei lá do JIC, do Pequenas Causas, de 1985. E talvez um dos maiores mentores daquela lei seja o professor Kazuo Watanabe, que inclusive já esteve participando aqui, né, de lives no FONAGE. E o professor Kazuo Watanabe tinha uma frase, viu, Pagan, que eu gosto sempre de lembrar. Ele falava que o Pequenas Causas nasceu para o juiz decidir na ponta do martelo. Era aquela história de não ter conversa, não ter grandes fundamentações jurídicas, de a parte poder falar diretamente com o juiz não precisar preocupar com fazer doutrina nas suas sentenças.
E eu acho que essa é a premissa dos juizados especiais. Por mais que nós tenhamos aí, indevidamente, no meu sentido, mas uma ampliação da competência dos juizados para também cuidar de microempresa, de empresa de pequeno porte, a natureza do juizado é essa. Então, toda vez que você vai preocupar de colocar o CPC para dentro do juizado, você perde um pouco desse espírito, não é verdade? Não que eu ache, deixa eu já deixar isso muito claro, que o CPC não se aplica aos juizados. Não é isso. Mas é importantíssimo que todos aqueles que operam no juizado saibam encontrar a justa medida da aplicação do CPC. E o problema é que nem sempre isso é compreendido pelos operadores do sistema do juizado, especialmente por parte da advocacia, que acha que trazendo aquelas questões do CPC para dentro do sistema, elas vão receber o mesmo tratamento que receberiam na justiça comum, né? E aí a gente depois vai falar de um monte de exemplos que eu separei aqui desse acontecimento. Fernando, com a pandemia, nós tivemos uma situação que acabou distanciando esse juiz da ponta do martelo, da presença física das pessoas, né? E isso levou a algo que nós estamos tentando ainda absorver, que tem os aspectos positivos, principalmente em relação à tecnologia e essa aproximação e esse acesso maior à justiça, mas, por outro lado, nós estamos vendo também que alguns juízes estão dispensando as audiências ou as próprias partes, né? E isso tem feito com que as causas que estão afetas ao juizado estejam caindo num trilho, a meu ver, um trilho perigoso, que é o trilho da virtualização e o trilho do julgamento antecipado, sem que o martelo esteja ali mais próximo, né? É evidente que os recursos tecnológicos ainda permitem que nós preservemos os princípios do juizado. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso e também como a gente pode evitar que esses recursos tecnológicos possam comprometer o microsistema. Pessoal, oi, Fernando, pois não. Tá. Vamos lá. Eu acho que a questão da informatização, ela é absolutamente irreversível, né? Acho que nada vai voltar a ser igual, eu acho que essa também é uma perspectiva de todos nós juízes. Agora, não dá para negar que quando você tem esse sistema de juizados posto com o regramento tal como desenhado, a tecnologia, ao mesmo tempo, ela pode ser um parceiro ou um inimigo. Depende da maneira como você vai usar, né? Eu tenho notícias, Pagan, e aí você vai poder me corrigir, de repente, sob a sua ótica e perspectiva, de que alguns colegas têm, inclusive, por conta das dificuldades de realização da audiência inaugural de conciliação do sistema dos juizados, dispensado essa audiência, sob o fundamento de que os mecanismos de informatização acabam não permitindo aquela clareza do contato tete-a-tete. E isso é um dos aspectos que leva a essa condenável ordinarização. Porque, assim, a pedra, o pilar, o fundamento, a estrutura básica do juizado é essa audiência de conciliação inaugural. Então, se você tira ela do rito, você acaba por comprometer todo o que vem depois. É mais ou menos como se você tivesse um prédio que não tem fundação. Não adianta nada você começar a construir tijolo que vai cair, né? Então, assim, a minha maior preocupação com essa questão da informatização é que ela seja usada para facilitar as audiências do rito e não para excluir as audiências do rito sob o fundamento de que é difícil fazer, né? Não sei se é isso a sua perspectiva também. Sim, a mesma perspectiva. Inclusive, eu costumo dizer, mesmo antes da pandemia, dessa virtualização que nós estamos tendo agora, que as pessoas dizem da celeridade, que é um princípio legal, está lá no artigo 2º, importante, ele deve se compatibilizar com o princípio constitucional, que é o da duração razoável do processo, mas no artigo 98, que trata especificamente dos juizados especiais, o princípio da conciliação está lá posto. Isso quer dizer que a conciliação tem um status diferenciado em relação aos demais princípios, critérios, né, como diz a lei, que estão previstos no artigo 2º. E a conciliação é, de fato, essa pedra de toque. E aí eu queria fazer um gancho para a pergunta que talvez devesse até ser a inaugural. O que você entende por ordinarização? Essa expressão ordinarização, ela está baseada em quê?
Na minha concepção, e de fato eu concordo com você, a gente começou a falar de ordinarização e não definimos o que seria a ordinarização, né? Eu definiria da seguinte maneira: a ordinarização, ela é a inserção de elementos externos ao rito dos juizados e incompatíveis com os princípios do artigo 2º da 9.099. Eu não estou negando, portanto, a partir desse conceito, a possibilidade da gente trazer para os juizados algumas inovações do CPC de 2015, que são a favor do rito, colaboram com o procedimento dos juizados, tornam ele mais sumário do que ele já é. O que eu não quero é permitir a inserção de alguns atos processuais do CPC que são do rito comum dentro do procedimento especial e sumaríssimo dos juizados. Eu acho que essa é a definição. Perfeito. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a calibração e analisar casuisticamente cada uma dessas situações. E uma delas você já até mencionou, né? A dispensa, o desprezo não só pela sessão de conciliação inicial, como também pela atuação, que sempre foi uma atuação tradicional e vocacionada do juiz, de juizados do microsistema, que é ele tentar novamente a conciliação e mesmo durante a audiência de instrução, aquela audiência una, concentrada, ele novamente se dispõe a isso, né? Chamando inclusive as partes, porque agora no novo Código de Processo Civil a conciliação passa a ser um dever processual, né? Então, inserir, e aí as outras questões que estão relacionadas aos princípios lá do artigo 2º, né, Fernando? A gente, é claro, está preocupado com a celeridade, mas é preciso que as pessoas entendam, principalmente aqueles que não são muito afetos à conciliação ou até ao próprio sistema, que não há uma briga entre celeridade e conciliação. Ao contrário, se você consegue numa causa, a solução acaba sendo via conciliação, mediação, mesmo outro método que seja aplicado, o processo ganha em celeridade. E depois até nós temos um ganho, inclusive, depois para o cartório, para a serventia, na fase de cumprimento de sentença ou de execução, né? Concordo. E aí, o Pagano, me permita intervir, já que a gente está trocando uma ideia, já falamos, como você bem apontou, da questão da ordinarização, que é, né, a inserção, por exemplo, a exclusão da audiência de conciliação dos juizados. Mas, assim, se você me der licença, eu separei mais várias hipóteses aqui, por favor, só para mostrar como que a má inserção de regras do CPC pode afetar o sistema dos juizados, né? Então, por exemplo, uma coisa abominável, já é abominável no CPC, nos juizados é 1000 vezes pior, que é a tal da decisão que manda as partes especificarem provas. Isso não tem o mínimo cabimento. Por quê? Porque o rito do juizado é amarradinho, é audiência de conciliação. Não deu acordo, a próxima já é a audiência de tudo. Perfeito. Né? Perfeito. E aí o que acontece? A gente tem a situação que o juiz faz audiência de conciliação, e aí depois ele abre prazo para a parte contestar. Aí a parte contesta, ele muitas vezes abre prazo para réplica. Réplica, exato. Né? Sem que haja nenhuma preliminar arguida. Exatamente. Né? E depois ainda ele lança um despacho de especificação de provas. Quer dizer, é totalmente ordinarizar um procedimento que não era para ter essas etapas. Tudo isso era para acontecer na segunda audiência, na audiência de instrução. A gente lembra que um dos princípios dos critérios orientadores é o da oralidade. E um subprincípio da oralidade é a concentração. É ali que se dá um contraditório imediato, que está no artigo 29, parágrafo único, que é algo também que é uma pedra de toque, é uma estrutura. É ali que se dá também a disposição para que o próprio juiz resolva todas as questões incidentais, por isso essa réplica e esses atos que são praticados acabam ordinarizando, né? Lembrando o outro procedimento que a gente tem. E também algo que, não sei se isso já aconteceu com você, mas também é muito próprio para mim, as pessoas, na audiência, a solicitação de prazos para se manifestar, prazos, ou então uma redesignação, às vezes pode acontecer, é evidente, mas são situações excepcionais. E a função do juiz passa a ser uma função como se a gente tivesse um rito ordinário, mas menor, um ordináriozinho, né? Esquecendo que a gente tem um rito que é especial. E não é especial à toa. Nós temos regras para a petição inicial, que é o pedido. Nós temos regras também que fazem com que o juiz tenha que ser rápido. Essa concentração dos atos é fundamental. E tudo isso é evidente, permeado pela conciliação que está sempre
deve ser sempre um objetivo. Que outros exemplos você trouxe, Fernando? Aí deu um... Pagan, voltamos? Deu um picote Voltamos. Aqui, mas já estamos juntos. Um outro exemplo de ato que me parece assim, que está ordinarizando os juizados, acontece muito na turma recursal. E eu explico por quê. Eu sou juiz de turma recursal acho que, deixa eu ver. Quando acabaram aqui no estado de São Paulo a turmona recursal, desde então eu sou juiz de turma recursal criminal e agora civil. E uma coisa que nós, dos juízes da turma recursal, não estamos aplicando e deveríamos aplicar com mais rigor é a regra do 46 da 9.099, que fala que quando a sentença for mantida pelos seus próprios fundamentos, ela pode constar apenas da tira de julgamento, da ata, a tal da fundamentação per relationem. E eu tenho visto, Pagan, na busca de pesquisa de jurisprudência, inclusive para as decisões do sistema dos juizados, que cada vez é mais difícil encontrar colega usando a regra facilitadora do 46. Né? Faz uma ementa e pronto. Fundamentação per relationem. E aí isso é criticável por quê? Porque diminui a produtividade das turmas recursais e, por tabela, acaba gerando um aumento do prazo para julgamento. Porque o juiz tem que ficar fazendo voto nem que seja para manter a decisão. E afeta a prioridade. Exatamente. E hoje está bem pacífico que a fundamentação per relationem ela é lícita. Né? O importante é responder todos os argumentos da parte. Se a parte no recurso não traz argumentos novos, a consequência prática é o quê? É que você pode manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Perfeito, perfeito. Eu observo também que alguns colegas, talvez até porque não usem os benefícios do rito concentrado, né, e do rito especial, às vezes fazem relatório, né? Fazem relatório na sentença, o que é dispensado. Ou às vezes não fazem o relatório, mas depois coloca dispensado o relatório. E daí na fundamentação começa dizendo tudo o que aconteceu no processo, que também deveria ser dispensado. Outra questão que também acaba ordinarizando, embora eu acho que mesmo no rito ordinário já deveria ser modificado, é o fato de que a fundamentação passa a ser uma fundamentação extremamente extensa, pouco objetiva, prolixa, e esquecendo de algo que também é próprio do rito, que é uma facilitação do artigo 38, segundo o qual o juiz também não precisa se ater a todas as questões. Né? Nós temos também, ele precisa decidir aquilo que é fundamental, e por isso ele precisa ter na cabeça dele qual é o fundamento da lide, né? Definir ali a causa de pedir, mas com fundamentos mais precisos, mais objetivos. É algo que também nos leva, né? Parece que nós temos um empuxo. O rito ordinário, o CPC, está sempre tentando nos puxar. Quantas preliminares, você já deve ter pego isso também, preliminares típicas do rito ordinário, como a inépcia da petição inicial, ou carências, né, que, na verdade, nem deveriam ser analisadas como as carências relativas à legitimidade processual, porque, na verdade, se a gente tem um rito concentrado, isso já está incluído no próprio mérito. O juiz já tem ali o aprofundamento da prova, né, e poderia fazê-lo. Fernando, eu vou pedir licença a você, até em respeito aos nossos colegas, diversas pessoas, alguns são alunos, né, alunos que estão aqui parabenizando e também trazendo felicitações a vocês, diversos fonagianos, eu vejo também pessoas que são cartorários, serventuários, o meu assistente está presente, Rosalvo, a Valéria Lagrasta, a nossa ex-presidente, sempre presidente Janice, diversas pessoas aqui fazendo alguns comentários, e agradecendo também pela sua presença mais uma vez. Fernando, você, no seu dia a dia, no Colégio Recursal, você tem contato com colegas que acabam sendo designados sem que tenham a devida noção das regras especiais do juizado especial? É comum isso? Olha, eu tenho a felicidade de trabalhar numa turma recursal com juízes experimentados no sistema dos juizados. Ou porque são juízes com titulares de vara de juizado, com designação exclusiva, ou são juízes que em algum momento da carreira já... Oi, Pagan, cortou, né? Oi, voltou, cortou. Eu estava dizendo o seguinte, que eu tenho a felicidade de trabalhar numa turma recursal em que ou são juízes titulares de vara do juizado, portanto,
experimentadíssimos, ou são juízes que em algum momento já passaram por juizados. Então não são juízes, digamos assim, que não tenham conhecimento das regras e do sistema dos juizados. Agora, esse é um problema que nós temos que lutar, não só aqui no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro, para resolver. Porque na ânsia de julgar o volume de processos e os recursos dos juizados, acaba se fazendo ali, de certa maneira, uma escolha, às vezes, de alguns colegas que não conseguem fazer essa distinção muito clara, que nós estamos em modelos distintos. E isso acaba impactando a jurisprudência que é formada no âmbito das turmas recursais. Eu posso te dar 2 exemplos, não estou dizendo especificadamente de um ou outro colega específico, não estou apontando o dedo, mas, por exemplo, desistência da ação. Eu já vi acórdão de turma recursal dizendo que a desistência da ação tem que seguir o regramento do 485, parágrafo 4º do juizado, que diz que o réu tem que concordar, né? E não é assim, porque tem regra própria do sistema dos juizados, que é o 51, que não exige nenhuma ressalva para o indivíduo desistir. Desistiu é extinção sem mérito. Se a parte de lá tem alguma pretensão contra o autor, ela deve buscar pela via autônoma. Mesma coisa, abandono da causa. Aquele caso que a parte some. Não tem que usar aquela intimação pessoal do 485, parágrafo 1º do CPC. E eu já vi acórdãos de turma recursal dizendo que tem que aplicar o 485, parágrafo 1º, que a parte tem que ser intimado pessoalmente, para no prazo de 5 dias se manifestar. Isso tudo, com todas as vênias, é processo civil, é justiça comum. Não é a ponta do martelo lá do professor Carlos Watanabe. E me parece que nós temos que lutar para que nós cheguemos a um nível de especialização das turmas recursais que a federal já alcançou. Aquela história de juízes com designação exclusiva para a turma recursal, mas tem que ser num número que suporte o volume, né, Pagan? Não como aconteceu na nossa experiência passada, de botar um número pequeno de juízes para cobrir o estado inteiro. Aí não ia dar conta mesmo, né? Nós temos uma realidade em São Paulo que é diferente da realidade de outros estados, então não quero pegar questões muito específicas aqui do nosso estado, mas queria mencionar que tem pessoas, eu vou tentar abarcar algumas das questões que estão sendo feitas aqui, Fernando. Uma delas diz do seguinte: qual seria o momento adequado nesse rito do juizado? Talvez a gente fuja um pouquinho dessa questão do tema, mas eles querem aproveitar a sua expertise e mencionando qual seria o momento adequado para falar da JG, para se decidir sobre a JG. Né? Nós temos a questão da ausência de custas, alguns deixam lá, dizem até que falta interesse processual. Quer fazer alguma observação a esse respeito? Bem, quanto à questão do projeto de lei que, na verdade, quer colocar, pelo menos em alguns casos, as custas em primeiro grau, né? Eu pessoalmente gosto dessa ideia no sistema, mas acho assim que a gente tem que colocar com muita ressalva essas amarras, porque, de novo, o juizado foi feito para facilitar o acesso à justiça. Então, se você começa a colocar muita restrição, a consequência, para poder tirar volume, a consequência é que as pessoas vão deixar de procurar o sistema dos juizados, que é aquilo que o professor Cazu dizia, né, para trazer todo mundo para dentro do sistema de justiça. Então, eu acho que a gente pode, como é hoje, até 20 salários mínimos. Oi, voltou. Talvez Então, como eu estava dizendo, talvez fixando a gratuidade judiciária total até 20 salários mínimos e mais do que isso exigindo pagamento de custas. Agora, quanto à questão da gratuidade judiciária, qual o momento para ser deferida, é muito pessoal esse entendimento. Mas eu acho que, e assim, cada juiz faz de um jeito. Eu, pessoalmente, penso que o momento para analisar isso é apenas após a fase que a gratuidade é plena. Enquanto você está no sistema da gratuidade plena, não tem que apreciar a gratuidade judiciária. Agora, a partir do momento que cessa a gratuidade plena, a parte passa a ter interesse no pedido de gratuidade judiciária. Ou seja, na fase de recurso, né? A Gabriela Lutufo faz uma menção que tem a ver também com essa questão das custas e do preparo. Né? Ela fala sobre a impossibilidade de complementação das custas, que é uma regra nossa mesmo, do nosso sistema. E aqui eu acho que tem uma crítica dizendo que isso seria um impedimento ao acesso à justiça. Mas nós temos aí uma disposição expressa, né? Temos até mesmo enunciado nesse sentido, viu, Gabriela? Há uma outra menção, vou tentar achar aqui a pessoa, mas ela falou sobre a perícia informal. É o Beyond, do Pinheiro Advogados, e está mencionando sobre isso.
Nós temos um enunciado que permite a perícia informal e no Código de Processo Civil nós temos, inclusive, a inspeção técnica e algumas disposições que, em tese, poderiam ser absorvidas. Gostaria de ouvir você a esse respeito, se isso desnatura, se isso, de alguma forma, no juizado especial civil, né? Porque no da Fazenda isso é possível. Se a perícia informal, ela desnatura e ordinariza o procedimento. Eu acho que é o oposto disso. Quando o sistema de juizado saiu, salvo o melhor juiz, essa regra do 35, né, que fala da perícia informalizada, de cabeça assim eu não lembro. Mas o fato é que essa regra, ela é uma regra que nasceu para o sistema dos juizados. Essa história de você fazer a perícia informalizada no sentido de mandar alguém ir lá ver o que está acontecendo e depois vir depor em audiência. E tanto essa regra é do juizado, viu, Pagan, que o CPC copiou. Hoje no CPC tem previsão legal para isso, aproveitando a boa experiência do sistema dos juizados. Então, aqui, Fernanda, pois não, tem uma observação muito interessante a respeito disso. Eu até me orgulho quando eu sei que nós tivemos essa exportação, né? E tem gente reclamando que lá no ordinário estão sumarizando o procedimento, né? Que eu não vejo até com maus olhos isso, dependendo de como isso é feito, né? Mas aqui o Fábio Marques menciona, a ordinarização é técnica da aceleração mal aplicada. Mas desculpa, eu te cortei, você estava falando justamente sobre essa questão da ordinarização. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, você vê que a questão da perícia informal, ela é a prova de que o sistema está sendo bem aplicado sumarizadamente. É o contrário da ideia de ordinarização. Né? Porque se fosse ordinarizar, e você já deve ter visto alguns juízes fazendo isso, o juiz nomeia perito para ir lá fazer laudo e apresentar para depois as partes nomearem assistentes técnicos e falarem em 10 dias. Isso é inadmissível no sistema dos juizados. Contraria completamente o espírito do sistema. Talvez lá na Fazenda Pública, no Juizado Federal, você tenha espaço para essas perícias mais formais por conta principalmente das ações relativas à incapacidade, né? As previdenciárias, as acidentárias não, as previdenciárias e as de servidor público de um modo geral. Sim. Mas não me parece que seja a ordinarização. A ordinarização, como o Fábio, nosso colega aqui de Batatais, apontou, na verdade, é a inserção de elementos, de novo, externos ao rito especial dos juizados. Perfeito. Tivemos aqui mais uma vez uma interrupção. O professor Fernando já está retornando. Incompatíveis com os princípios do artigo 2º. É isso que eu concluí. Tá bem. É bom lembrar que nós temos um enunciado que é 161, que é um enunciado que nós chamamos de principiológico. Ele é fundamental porque ele, na verdade, resume isso que nós estamos dizendo, né? O Código de Processo, nós temos uma posição do FONAGE de que o Código de Processo Civil não pode ser aplicado subsidiariamente. Mas, quando foi aprovado em 2015 o novo Código de Processo, nós aprovamos um enunciado cuja redação é a seguinte: o Código de Processo Civil aplica-se sim ao sistema, desde que haja uma ou outra hipótese. Ou ele é compatível com os critérios, e nós temos situações em que essa compatibilidade é clara, né, com os critérios do artigo 2º, ou então quando é expressa a remissão. Fora disso, a aplicação subsidiária, e nós vemos isso nas petições, nas defesas, até nas petições iniciais, mas principalmente nas respostas das partes, como elas insistem em invocar não só princípios, como argumentos e fundamentos jurídicos que são típicos do rito ordinário, né? De alguma forma, e às vezes o juiz, lamentavelmente, embarca nessa, né? Por outro lado, há uma má compreensão, principalmente dos grandes escritórios de advocacia, que estão acostumados também a atuar no rito ordinário, dessa distinção. E acabam insistindo em argumentos, fundamentos, às vezes até estratégias de defesa que são inadequadas ao nosso rito. Me permite pegar o seu gancho? Posso claro, pegar o seu gancho? Porque eu achei que você tocou num ponto central. No começo da minha exposição, eu disse assim, a gente tem uma má compreensão por muitos operadores do sistema dos juizados. E muitas vezes essa má compreensão vem exatamente disso que você falou. Porque são operadores que trabalham nos dois modelos, da justiça comum e dos juizados. E aí, talvez pelo hábito de ter mais processos na justiça comum, que geralmente é o que acontece com as instituições financeiras, que é o que acontece com planos de saúde, que muitas vezes são demandados também nos juizados, eles querem trazer aquele modelo que eles acreditam que amplia o direito de defesa deles para dentro do sistema dos juizados. E aqui eu quero dar um exemplo emblemático
de como essa concepção pode comprometer o sistema dos juizados e implicar na ordinarização, que é o que nós estamos condenando aqui, né? Nós tivemos na turma recursal aqui de Franca, esse tempo atrás, um julgamento por 2-1, o que é uma coisa absolutamente normal, correto? Pois teve petição pedindo a aplicação da técnica do julgamento estendido do 942 do CPC, para que fossem convocados 2 novos juízes da turma para poder votar. Quer dizer, é totalmente incompatível com o modelo do sistema dos juizados. Primeiro, porque não é apelação. E segundo, porque não tem, conforme esse enunciado do FONAGE que se apontou, nem remissão expressa e nem compatibilidade com o artigo 2º. Veja, mas não é culpa do advogado, entenda isso. É porque está tão acostumado com o lado de lá do muro que vem atravessar para o lado de cá. E aí acaba acontecendo esse problema, né? E a praga dos modelões também, né? Isso é algo que afeta a nós também, né, Fernando? Nós sabemos, isso é importante, nós temos o trabalho dos juízes leigos, dos assistentes, nós temos que trabalhar também com essa tecnologia, mas aí às vezes falta até do próprio juiz, né? O correto encaminhamento de como é feito o modelo, se elabora uma minuta e também depois na revisão, para tirar essas partes. Ainda se tem aquela cultura de que uma boa petição é uma petição longa, com diversas teses, né? Quando na verdade tira a atenção do juiz para aquilo que é o principal e o próprio juiz mencionar. O Cláudio está fazendo uma outra observação. Isso eu tenho visto. Eu acho que isso acabou na pandemia, com a virtualização, acabou sendo mais frequente, né? E talvez até justificável. Mas é a invocação do disposto no artigo 334 do CPC, no parágrafo 4º, que diz, olha, eu quero a dispensa da audiência de conciliação. 2 questões para você. Se você acha adequado isso, ou se há uma justificativa nessa fase de pandemia, em que a gente está virtualizando um pouco o procedimento. E segundo, como você entende de quem é a prerrogativa? Se a parte pode abrir mão da audiência de conciliação ou se é uma prerrogativa do juiz manter, ainda que ambas as partes tenham dispensado. Veja, no sistema dos juizados especiais, especialmente no juizado especial cível, estrito da 9.099, não aplica o 334. O fundamento daquela audiência de conciliação lá é outro completamente diferente do fundamento da audiência de conciliação aqui. Então, se não aplica o 334, não aplica a causa de dispensa do 334, parágrafo 4º. Então, essa é a premissa. Agora, vamos lá. Mas nenhum caso você acha que o juiz pode dispensar? Eu acho que pode. Mas são em casos absurdamente específicos. Em casos absolutamente excepcionais. Quando a experiência do magistrado já indicou que é completamente desarrazoado marcar uma audiência de conciliação. Especialmente, Pagan, quando o juiz suspeitar que existem indícios de litigância abusiva, de uso predatório do Poder Judiciário. Perfeito. Que é aquele caso que o indivíduo entra com a ação no interior contra uma empresa que está lá em Salvador. Perfeito. Entra no interior do Rio Grande do Sul contra uma empresa que está em Salvador. Nesse caso, tá estranho. Como é que tá esse relacionamento? A inicial não narra muito bem, tá carreando todo o ônus da prova para o réu. Veja, marcar audiência de conciliação é quase que jogar uma revelia no colo do réu. Porque ele não vai comparecer nessa audiência de conciliação. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que o juiz tem esse poder, sim, de não fazer audiência de conciliação e meio que dar uma flexibilizada no rito dos juizados. Sim. Mas é uma flexibilizada com fundamento. Não é uma flexibilizada arbitrária. Entende meu ponto? Né? Sim, então, eu acho perfeito. que dá para fazer sim, mas não pode ser a regra. Fernando, nós estamos encaminhando já para o final e eu vejo aqui diversas perguntas que estão sendo feitas. Eu estou tentando aproveitar aquelas que têm a ver com o nosso tema. Eu vejo o pessoal está aproveitando que você está aqui hoje e a sua repercussão, credibilidade no nosso ordenamento processual, na nossa doutrina, e fazendo algumas questões que são do juizado, sim, né? A gente discute bastante, inclusive no FONAGE, mas que não são próprias do nosso tema, então eu vou filtrá-las para a gente tentar pegar esse gancho. Antes da gente passar para a parte da execução, eu queria saber se você entende que a virtualização veio para ficar, e se ela é compatível, quais são os cuidados que devem ser tomados. Um caso, por exemplo, é isso que você mencionou, né? Como nós temos a prerrogativa do foro, da competência do foro do autor em diversos casos no juizado especial, às vezes a gente tinha uma dificuldade de defesa porque o comparecimento pessoal ele é exigido, né?
e as audiências virtuais podem resolver e melhorar, aprimorar o acesso à justiça e o direito de defesa. Mas o que você entende como vantagem e desvantagem, o que deve ser depois da pandemia aí, preservado em relação a esse uso de recursos e da virtualização? Pagan, eu acho assim, que é irreversível essa questão da virtualização, né? Eu estou momentaneamente afastado da jurisdição em primeiro grau porque eu estou convocado no STJ. E lá no STJ, a gente ouve os próprios ministros comentarem que esse negócio de sessão virtual deu muito certo. Por quê? Porque hoje qualquer pessoa pode participar de uma sessão de julgamento lá no STJ, estando em qualquer lugar do Brasil, né? Então, quer dizer, se até os tribunais superiores chegaram à conclusão de que esse modelo não vai voltar mais a ser igual, tudo presencial, eu não tenho como falar que também nós, que estamos aqui em primeiro grau, não vamos usar dessa ferramenta, certo? Então, não resta dúvida, na minha concepção, que nós vamos usar essas audiências. Agora, quando usar? Vai abandonar de vez as audiências presenciais? É óbvio que não vamos abandonar. E nós, do Juizado Especial, não vamos abandonar por um motivo muito simples. Muita gente que procura a gente é analfabeta de informática. É pessoa sem, às vezes, recurso técnico para poder acessar o sistema e participar do sistema. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai continuar usando esse sistema das teleaudiências, principalmente nas hipóteses que as partes não estejam localizadas na mesma comarca, mas que tenham capacidade de compreender o procedimento. Agora, com as pessoas simples, Pagan, a gente vai ter que adotar o modelo de audiência híbrida, que nem o Mariano está falando aqui. Ó. Não tem como. Tá? A pessoa vai lá no fórum, a gente vai ter que pegar na mão dela, falar, olha, senhor, olha para essa tela aqui, o senhor vai responder quando falar com o senhor, tá? Eu vou ficar aqui do lado ajudando o senhor. A gente vai ter que virar a página. E aí me permite só fazer um comentário. Tem colegas que têm feito isso, e assim, geralmente colegas do juizado eu acho espetacular. Os colegas vão intimar partes para participar de audiência no sistema do juizado e mandam para a parte no WhatsApp uma cartilha, não sei se você já viu, de participação na audiência. É legal. Veja, não adianta mandar QR Code, porque o cara não vai conseguir acessar o QR Code. Mas vendo a cartilha, a parte já vai para a audiência sabendo como que vai funcionar. Eu acho espetáculo isso. Isso é legal. E, aliás, eu queria cumprimentar os juízes que sempre tiveram também, os juízes de juizado, não só essa flexibilidade, como também essa criatividade, né? Às vezes eu mesmo, usando exemplos de outros colegas, às vezes a pessoa não consegue entrar, eu ligava direto do WhatsApp, e na audiência a gente mostrava, estou aqui com a outra parte, tá? Conseguia inclusive alguns acordos em relação a isso. Queria te fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental para projetar os juizados para a próxima década. Você acha exagerado pensar que depois da pandemia nós teremos 2 trilhos? Um trilho, e aí respeitando inclusive os critérios do juizado, um trilho da virtualização, de processos que já têm uma vocação para serem processos mais acelerados e aí sim talvez que não haja um protagonismo tão grande da sessão de conciliação. Então esse trilho virtual. E esse outro trilho que é o tradicional, aquele trilho que a pessoa pode até escolher, que tem a presença do juiz, a presença física e todas essas peculiaridades que são tradicionais e são típicas do nosso sistema. Pagan, eu não só acho que é perfeita essa sua colocação de 2 trilhos, e vou em acréscimo a ela acrescentar que isso já tem até regulamentação. O CNJ editou agora, faz 3 meses, 4 meses, uma resolução que fala dos núcleos de justiça 4.0. Não sei se você acompanhou. Ele é totalmente faculdade da parte. A parte que vai optar por ele. E se ela opta por ele, ela opta por um sistema completamente digital. De audiências, de processo, de participação das partes, de absolutamente tudo. Nada impede que os tribunais de justiça regulamentem o uso desse sistema para os juizados, criando varas digitais, às vezes, inclusive por força da normativa do CNJ, com competência do Estado inteiro. Por exemplo, nada impediria, por exemplo, que o TJ do Espírito Santo ou o TJ de Santa Catarina, só para a gente não ficar falando do nosso estado, que lá criasse uma vara digital de juizados especiais, competência, o Estado inteiro.
Quem quiser aquele sistema digital, inteiramente digital, bate na porta disso aí, que vai ter o juiz próprio, vai fazer tudo à distância, e aí não interessa onde o cara tá. Agora, o caboclo gosta da justiça caseira, aquela lá da comarca. Ele vai para outra trilha, para a trilha tradicional. Eu acho que esse é o futuro, tá? Eu creio, inclusive, que os nossos critérios, nossos conceitos a respeito de competência terão que ser revistos, né? Porque normalmente a gente tem essa ideia de próximo da prova, né? Próximo do juiz. O juizado já tinha uma conformação diferente e eu acho que nós vamos ter que repensar isso mesmo. Vai ser um legado positivo da pandemia e dessa virtualização que nós tivemos. E você me permite, claro. Eu quero corroborar isso que você está falando. Porque o CPC de 2015, aí você vê, não é para afastar a aplicação do CPC dos juizados, é para trazer ele naquilo que ajuda, que é compatível com os princípios. O CPC tem todo um regramento sobre cooperação judiciária. Então, nada impede que eu tenha juízes cooperadores no âmbito do sistema dos juizados. Eu tendo 2 juízes trabalhando no caso ao mesmo tempo. Um juiz que é o principal e o outro juiz apoiador. Então, você está fazendo digital numa via e está colhendo prova no sistema tradicional, em primeiro grau. Fernando, aquela nossa ideia de jurisdição una, ela vai ganhar força, né? Em detrimento daquelas regras tão chatas e tão criticadas de competência que acabam, às vezes, até criando situações até sugêneres, né? Na execução, você vê alguma forma também, alguma distorção da ordinarização? Na execução, eu acho o seguinte, que você tem um sistema que é um sistema que deixa muito claro ali, né, que a regra da execução no sistema dos juizados ela é uma regra que cabe com o CPC. Ela manda aplicar no cumprimento de sentença, pelo menos, aquele modelo do Código de Processo Civil, né? Então, na execução de título judicial, eu não vejo problemas de trazer o CPC para dentro do sistema dos juizados, primeiro, porque está na própria lei. E segundo, porque o CPC de 2015 tem um monte de ferramentas legais para potencializar a efetividade do processo de execução, né? Você tem medidas atípicas, você tem a própria regulamentação um pouco mais adequada da audiência de conciliação, etc, etc. Da audiência de conciliação, não, da penhora online, etc, etc. Agora, o problema é a execução de título extrajudicial. Certo. Porque no modelo dos juizados especiais cíveis da 9.099, nós temos aquela situação que você faz a penhora e marca a audiência de conciliação. E alguns juízes têm ignorado a disposição especial da 9.099 e aplicando o regramento do CPC. Qual é o regramento do CPC? O regramento que dá prazo para o réu executado apresentar embargos à execução. O que é completamente contrário aos propósitos da conciliação que a gente conversou lá atrás. Né? Eu não sei qual é a tua experiência com isso, mas as experiências que eu tive com penhora de bens na primeira fase dos juizados, geralmente quando você marca de audiência de conciliação, o devedor corre para fazer acordo. Normalmente ele quer ficar com a coisa dele. É que a penhora eletrônica acabou revolucionando, né, vamos dizer assim, o processo de execução, mas normalmente a gente tinha isso mesmo, né, e a gente precisa talvez também repensar aproveitando os recursos tecnológicos. Isso tem sido feito até por normatizações infralegais, né, o que é bom, porque depois isso acaba sendo absorvido também pela legislação. Fernando, nós estamos nos encaminhando aqui pelo final. Parece que foi no início, parece que nós estamos conversando há 5 minutos. Eu já vou aqui fazer um cumprimento de sentença, tá bom? Já vai ficar aqui com trânsito em julgado, você vai ter que retornar, talvez até com outro colega, né, para que tenha uma outra visão de um outro estado, para que você possa, mais uma vez, falar um pouquinho sobre essas questões, a sua experiência. E eu acho muito interessante, acho que todos aqui também mencionando isso aqui na live, os que estão participando, essa sua experiência que alia a parte acadêmica, doutrinária, teórica com a parte prática, né? E isso é por demais importante. Você que é um dos juízes do sistema, está lá no nosso grupo, está sempre participando também dos FONAGES, sempre atualizado e sempre em sintonia para não deixar esse juizado tradicional, o nosso famoso artigo 2º, morrer. Não é? A efetividade vai entrar novamente muito em breve também. Nós estamos pensando numa nova lei dos juizados, esse debate vai continuar e eu espero que com a pandemia nós também possamos absorver e incorporar ao sistema esses positivos avanços que nós tivemos, tecnológicos, e que certamente vão demandar também de pessoas como você, doutrinadores e práticos,
uma participação. Eu queria deixar esses 2 minutos para suas considerações finais e para despedir dos nossos colegas. Olha, eu quero agradecer o convite. Para mim é um privilégio estar falando para os colegas dos juizados, do FONAGE. Hoje de manhã mesmo, num grupo de processualistas que nós temos, tinha um colega falando, eu não gosto do FONAGE porque o FONAGE tem uns enunciados que eu não concordo. Ao que eu redargui, falando da importância que o FONAGE tem para uniformizar o sistema dos juizados. O pessoal, às vezes, pode até não concordar com um ou outro enunciado, mas esses enunciados, eles são seguidos por pelo menos 80%, 90% dos juízes. Isso dá previsibilidade. E previsibilidade é bom para todo mundo, né? É previsibilidade boa para o advogado, é previsibilidade boa para o juiz, é previsibilidade boa para a turma recursal. Então, eu quero cumprimentar e dizer que eu sou um entusiasta. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. E dizer que eu muito mais aprendo participando dessas lives com os vários colegas que estão passando aqui pela timeline, com vários comentários, do que propriamente ensino alguma coisa. Então, obrigado, viu, Pagan, pelo diálogo de hoje. Olha, eu estou recebendo aqui 2 informações, uma muito boa pelo Guilherme, dizendo que como a gente começou depois das 18, nós temos aí mais uns minutinhos. Quero avisar a todos os colegas, primeiro agradecer, nós estamos aqui, quanta participação, né? Isso é típico do juizado, né? Essa participação, essa dinâmica, né? Aqui muitos cumprimentando você. Fica gravado no site do FONAGE, muitos perguntando aqui se fica gravado. O site do FONAGE depois vai disponibilizar. Mais uma vez, eu pedindo desculpas por aquele início que estava um pouco conturbado, mas depois a gente conseguiu aí pegar o ritmo, esse nosso trilho. Se você tiver disponibilidade, Fernando, a gente pode ficar mais uns 10 minutos? Estou à disposição. E se você estiver de acordo, eu fiz um comentário e me permita, eu estou pautando a pauta, Pagan, você me puxa a orelha aí, né? Mas é que assim, manda lá. O tema é tão interessante. A gente está preocupando em tirar dispositivos do CPC de dentro do sistema do juizado para não complicar, né? Agora, a gente tem alguns dispositivos do CPC que a gente pode trazer para dentro dos juizados para poder desordinarizar, para poder facilitar, para poder tornar o procedimento sumaríssimo melhor do que ele já é. Né? Desculpa, pode falar. Fernando, sabe algo que você está me dizendo aqui, que a gente insiste, né, em fazer, os advogados insistem até por causa daquela mania, daquele lábio, né, já próprio do rito ordinário, que é a contradita nas audiências. Nós temos o artigo 5º no juizado que diz o seguinte, o juiz dará, no CPC também tem um dispositivo parecido, mas o juiz dará à prova o valor que entender adequado. É evidente, princípio racional, motivado, né, ele vai ter que dizer por que está fazendo isso. Mas se o juiz pode fazer aquelas contraditas, 90% delas são rejeitadas, ou até o fundamento. Talvez fosse o caso também da gente elaborar até um enunciado e dizer da desnecessidade disso. Né? E, por outro lado, dispositivos extremamente interessantes, como você estava mencionando, e aí eu quero aproveitar o seu conhecimento. Quais são as sugestões que você traria para que a gente pudesse absorver do rito ordinário? Por exemplo, um dispositivo que está no procedimento recursal e que eu vejo muito poucos juízes usarem no sistema dos juizados é o 932, inciso 3º do CPC. 932, inciso 3º é aquele famoso dispositivo que fala que os tribunais não conhecerão dos recursos quando não houver impugnação específica dos fatos alegados na sentença. Quer dizer, quando você recorre, a ideia é de dialeticidade. Você não tem que repetir a inicial e a contestação, você tem que atacar a decisão. O problema é que, principalmente nessas ações de massa, a grande parte dos recursos não são atacando a sentença, mas são modelos de Ctrl-C, Ctrl-V que o próprio sistema gera. Então, me parece que a gente tem que aplicar mais nas turmas recursais o 932, inciso 3º, não conhecendo desses recursos genéricos. Então, esse é um, tá? Outro dispositivo, Pagan, que eu acho espetacular e pouco utilizado pelos juízes no sistema dos juizados, é o modelo da flexibilização do procedimento do 139, inciso 6º, desculpa, do CPC. Ele fala que o juiz pode ampliar prazos e inverter a ordem de produção de provas. Isso é importante, inverter a ordem de produção de provas. No sistema dos juizados, muitas vezes, na hora da audiência de instrução, o juiz percebe quais são as testemunhas relevantes para serem ouvidas. Ele pode dialogar com os advogados. Doutor, essa testemunha vai provar o quê? Ah, doutor, eu trouxe ela para provar tal fato. Ah, esse fato é relevante. Então, vamos ouvir ela primeiro.
Não interessa se a testemunha é do réu. Porque o 139, inciso 6º, dá abertura para a inversão da ordem de produção de provas. Perfeito, perfeito. O trabalho tem que ser qual? De fundamentar e explicar por que está sendo feito aquilo. E me parece que esse dispositivo é muito bom, porque, de repente, dependendo do que for ouvido, já podem ser dispensadas as demais testemunhas. Né? Você tem um acentuado ganho de celeridade. E uma outra coisa, Pagan, que a gente tem que saber usar, advogados e juízes, para o bem da melhor tutela jurisdicional, são os negócios processuais. O 190. A gente usa muito pouco. A gente usa muito pouco. E fato. existem N possibilidades de negócios processuais que podem ser feitas com a concordância das partes. Você falou de uma coisa muito interessante. Você falou o seguinte, eu estou num caso lá que tem contradita no sistema dos juizados. Isso aí é muito burocratizante. Isso é muito complexo. Eu trago para dentro do CPC, do juizado, regras de contradita do CPC. E não tem como tentar resolver isso? Tem. Você está naquele processo que envolve duas empresas, ou duas empresas no juizado não vai dar, mas uma pessoa física e uma empresa. Né? Ou às vezes até duas empresas, sim. Eu posso ter uma microempresa de um lado no polo ativo e outra empresa no polo passivo. Né? E aí todo mundo vai contraditar todo mundo. Então qual que é a melhor ideia? Senhores, o senhor vai contraditar as deles? Vou. O senhor vai contraditar as deles? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio processual que ninguém contradita ninguém. Aproveitar essa vocação do juiz, né, de saber convergir, achar um ponto de convergência, e aí já estabelecer uma dinâmica, perfeito, né? E durante, você sabe que às vezes eu consigo realizar acordos que tem a ver também com o negócio jurídico processual. Às vezes a gente percebe ali que precisa de um técnico, não é? Um neutro, né? Um especialista neutro. É uma simbiose ali entre direito material e direito processual, mas não deixa de ser também uma forma de negócio processual, porque você vai dizer o seguinte, olha, a decisão ou a informação que esse técnico trouxer nos servirá para resolver a questão, né? Acho que... Mas aí passa por uma outra questão, Fernando, sabe, que é a melhor capacitação de todos os envolvidos, façamos o meia-culpa também. Quanto mais especializado é o juiz e também os membros do Colégio Recursal, isso ficou mencionado aqui numa das manifestações dos nossos colegas, é preciso que os mais antigos também estejam atentos, né, principalmente desembargadores que atuam nos conselhos supervisores, para que o sistema não perca também essa força e essa tradição e essas bases, né? O Rodolfo falou que não acredito que a parte vai concordar e não contraditar. Rodolfo, por incrível que pareça, se os dois concordam, se os dois vão contraditar, não muda nada, porque todo mundo vai ser ouvido como informante. Na prática, tive já N casos em que isso aconteceu, tá? Desde que os dois vão fazer contradita. Óbvio que se um for contraditar e o outro não vai concordar, porque ele não tem nada a trocar. O negócio processual está dentro. E essa é uma perspectiva, uma percepção que o juiz do juizado tem muito. O juiz do juizado é aguçado. Quando ele sabe... E, Fernando, outra coisa, né? Eu também quero responder para o Rodolfo. Rodolfo, na prática, no dia a dia, já é um informante. O juiz já ouve com a ressalva devida, né? É que acaba sendo, a contradita acaba sendo uma retórica, até às vezes para o cliente que está ali do lado. Isso também é típico da nossa audiência, a gente compreende, por isso que eu deixo rolar ali. Mas na prática a gente vai descartar, né? E mesmo porque a fundamentação do juiz acaba sendo... eu acho que até que os advogados dão uma importância muito grande para a testemunha, para a prova testemunhal, quando, na verdade, em determinados casos, essa prova acaba sendo secundária. Mas é o direito da parte, isso também faz parte de uma dinâmica própria daquela audiência concentrada, e não seria algo que está abalando as estruturas. O que nos abala a estrutura, isso você mencionou muito bem, Fernando, é esse desprezo, esse descompasso com os nossos critérios, mas o desprezo principalmente com a oralidade, com a concentração, com a imediatidade, que é algo que também nos é muito caro e que a gente precisa tratar melhor. A parte chega lá e apresenta um documento, a outra tem que se manifestar de imediato. Quero prazo, ou então não pode apresentar. Quantas e quantas preliminares dizendo que a inépcia é inicial, porque a petição não veio instruída com os documentos típicos. Isso nem no CPC acontece, só em casos muito específicos. E nós temos um dispositivo expresso, 33, que diz que todas as provas podem ser produzidas na audiência de instrução. Então, por que essa ideia, né? E o outro, você mencionou bem também, esse prazo da contestação é algo que nos abala, porque há enunciado, inclusive, que diz que o prazo da contestação vai até a audiência de instrução e julgamento.
Então isso precisa ser mantido. E talvez aquela ideia, né, dos 2 trilhos da opção, nós vamos ter que discutir se a opção do autor pela virtualização não pode, de alguma forma, comprometer o direito de defesa. Mas se isso for bem estabelecido, talvez seja aí a solução até mesmo para a manutenção do sistema tradicional. Salvo melhor juiz, a resolução fala que o réu pode falar que não consegue tocar no sistema digital. Exatamente por essa preocupação que você falou, Pagan. Às vezes é ele que tem dificuldade para responder ao processo pelo trilho digital, né? Tá. Né? Ou o próprio juiz também, né? A prerrogativa do próprio juiz para ele conter isso, né? E dizer e fazer a conversão quando for o caso. Né? Eu acho que sim. Existe uma coisa muito legal, Pagan, nosso tempo está acabando, mas eu quero te falar isso. A gente fica muito preocupado óbvio, todo juiz quer dar a sentença perfeita, né? Todo juiz quer dar a sentença. E no juizado, como eu já falei para você, e mais uma vez resgatando as lições do professor Kazu, não é espaço para fazer doutrina. Não é espaço para você criar a tese que vai implicar em N outros julgados. E aí tem um detalhe, uns tempo atrás eu estava participando do evento e tinha um professor suíço, um evento acadêmico, né? E depois do evento, o professor suíço contou uma coisa pra gente que eu achei espetacular e é algo que nós, do ponto de vista do FONAGE, deveremos eventualmente tentar levar para o Poder Legislativo, ver se ele debate e aprova. É óbvio que nós precisamos refletir juntos sobre isso. Mas na Suíça, nos procedimentos de pequenas causas, alguma coisa parecida com nossos juizados, os juízes eles podem dar uma fundamentação oral na audiência sem reduzir a termo sobre o julgado. As partes estão lá, acidente de trânsito, falam, ó, aqui bateu por trás, presunção de culpa, o senhor vai ter que pagar a quantia que ele está pedindo. E se as partes quiserem recorrer, elas pedem a fundamentação. Seria ótimo isso. Por escrito. Eu tenho feito isso oralmente, né? Fica gravado, mas isso é o meu sonho, viu? Isso é o meu sonho, Fernando. Já pensei várias vezes isso. Eu tenho feito agora, recuperando algo que em São Paulo já era permitido, né? Fazer a fundamentação oral mesmo, como diz a lei, e só põe o dispositivo no termo. Tem dado resultado, né? Às vezes algum problema ali no recurso, mas os recursos num juizado civil, eles são reduzidos, né? Então, excelente. São coisas que a gente precisa absorver. Não, aliás... E é interessante, por quê? Porque quem que é o destinatário da fundamentação? O destinatário da fundamentação é a parte. É a parte. Principalmente ali, né? no sistema dos juizados. Nós não estamos formando precedente aqui. A fundamentação tem um papel importante para a formação dos precedentes. Mas no sistema do juizado, nós não estamos falando de precedente em primeiro grau. Não vai formar na decisão de primeira instância. Então, se a parte está satisfeita com aquela fundamentação oral bem simples, qual que é a consequência? É que todo mundo está se feliz. Agora, se a parte quer recorrer, o juiz vai lá e põe a fundamentação. Né? Fernando, olha, eu acho que nós vamos ter aí uma oportunidade dessa ousadia, dessa criatividade, disso que fez o juizado nascer e ser tão respeitado durante todo esse tempo, com pessoas como você, doutrinadores como o professor Kazuo Watanabe. Nós precisaríamos também, e eu acho que é um alento, a criação do comitê, que o FONAGE está participando bastante, e essa interação com o CNJ. Né? Nós, às vezes, por meio de resoluções, como a gente tem competência para criar procedimentos, né? Não propriamente lei especial, e isso eventualmente ser absorvido. É algo que vai nos ajudar muito, precisamos dessas ideias, dessa ousadia, dessa tentativa de preservação, e contamos com você, Fernando. Você é uma pessoa extremamente importante, não só para o nosso sistema, mas também para a doutrina do ordenamento processual, porque, como eu disse, você tem a prática, você tem bom senso, e você não é à toa que é uma pessoa tão querida e tão respeitada no meio jurídico. Muito obrigado, Fernando, por ter vindo aqui. Agradeço também a todos aqueles aqui. Eu vejo que tem diversas sugestões, perguntas, não deu para fazer todas, peço perdão aos colegas, mas hoje o agradecimento principal é essa pessoa extremamente, além de tudo, é uma pessoa extremamente simpática, humilde, acessível. Vocês viram aí, é um fonagiano, é um juiz vocacionado do sistema, e isso me deixa muito orgulhoso. E é um juiz aqui do estado de São Paulo, desculpe o bairrismo. Obrigado, Fernando. Pagan, obrigado você. E aí eu espero, sinceramente, que vocês continuem com essas lives, porque aprendo participando do debate e ouvindo. Inclusive a Gabriela aqui, ó. Nossa, Gabriel. Bridge, né? O Gabriel Bridge. Isso, Gabriel Bridge. O Gabriel está falando do superendividamento.
Tem gente falando que vai correr essas ações de superendividamento nos juizados. Aí que é ordinarizar tudo mesmo. É aí que vai. Olha, eu hoje dei uma entrevista aqui a respeito da lei de superendividamento e a gente percebe que ali tem muitas causas que são típicas, né? Algumas delas são típicas do juizado, mas aquela audienciona de conciliação, isso daí é algo que a gente vai ter também que ter uma atenção específica. Boa, eu vou dar a sugestão lá para o pessoal. Eu ia sugerir. Eu ia aderir à sugestão do Gabriel, porque eu acho que esse tema a gente tem que debater. Precisamos. Mais uma vez, Fernando, muitíssimo obrigado. A todos que estiveram presentes, muito carinhosos, como sempre, não é? E não só acompanhando ao vivo, como também eu sei que depois outros virão. Agradeço a participação de vocês. Mais uma vez, peço desculpa por não conseguir formular todas as perguntas, mas elas são aproveitadas até como críticas, algumas críticas aqui que a gente viu, elas são aproveitadas também para as nossas outras discussões que ocorrem nos fóruns e entre nós, não só do sistema, como também todos os profissionais aí do direito. Fernando, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer também a desembargadora Janice, que nos deu plena autonomia para tratar do tema, ao Guilherme, que sempre nos assessora como secretário, e também ao nosso presidente Cícero, que tem feito uma excelente gestão e tem nos ajudado também bastante, dando continuidade a todas essas iniciativas. A todos, uma boa noite, uma ótima semana para todos. Cuidem-se aí. Em breve estaremos juntos presencialmente, se Deus quiser, novamente. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado.